E se a Áustria tivesse escolhido o outro lado? E se, em vez de se tornar o símbolo neutro da Europa, ela tivesse marchado sob a bandeira vermelha do Pacto de Varsóvia? Imagine Viena, 1955. As ruas reconstruídas ainda cheiram a cinzas. O eco das botas alemãs mal havia desaparecido quando novas sombras se formavam, a de Washington e Moscou. No coração da Europa, a Áustria era um corpo dividido entre duas almas, o Ocidente e o Oriente. Mas e se, por um instante, o medo tivesse falado mais alto que a esperança? E se a promessa soviética de proteção e estabilidade tivesse vencido o desejo de liberdade? O que aconteceria se a terra de Mozart e Freud se tornasse o novo bastião do comunismo europeu? O que restaria da cultura austríaca, da sua arte, da sua filosofia, da sua neutralidade? E, mais importante, o que aconteceria com a Europa se o equilíbrio da Guerra Fria fosse quebrado bem no seu coração? Se você também deseja explorar os segredos do e se, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é uma viagem a um universo paralelo da história, onde nada é impossível. Na realidade, a Áustria foi libertada após a Segunda Guerra Mundial por 4 potências: Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Por 10 longos anos, o país ficou dividido em zonas de ocupação, como uma miniatura de Berlim. Os austríacos viviam entre checkpoints, línguas estrangeiras, a incerteza de um futuro que não controlavam. Em 1955, após longas negociações, as potências assinaram o Tratado do Estado Austríaco, devolvendo à Áustria sua independência, com uma condição: neutralidade perpétua. Ela não poderia entrar em nenhuma aliança militar, nem na OTAN, nem no Pacto de Varsóvia. Essa decisão tornou-se o alicerce da paz austríaca e um dos símbolos mais duradouros da Guerra Fria. Mas o equilíbrio era frágil. No leste, o Exército Vermelho observava com desconfiança os sorrisos ocidentais. No oeste, os americanos viam a neutralidade austríaca como um risco, uma possível brecha no muro invisível que separava as duas ideologias. E no meio disso tudo, o povo, homens e mulheres que haviam sobrevivido à guerra, apenas para serem transformados em peças de um novo tabuleiro. A cada estação, os trens se cortavam o Danúbio e carregavam mais do que mercadorias. Carregavam segredos, medo e esperança. E se, em vez da neutralidade, o país tivesse cedido pressão soviética? E se, em 1955, quando o Exército Vermelho retirava suas tropas, algo tivesse mudado? Uma decisão, uma palavra, uma faísca? Imagine o chanceler Julius Raab, em Moscou, assinando não um tratado de independência, mas um tratado de aliança. Imagine a bandeira austríaca tremulando ao lado da bandeira vermelha com a foice e o martelo. O coração da Europa teria mudado de cor, o mapa do mundo redesenhado, e a Guerra Fria talvez jamais tivesse permanecido fria. Mas e se tudo tivesse sido diferente? Se a Áustria tivesse se unido ao Pacto de Varsóvia, a cortina de ferro não terminaria no Muro de Berlim. Ela avançaria até os Alpes. Viena se tornaria a nova Praga, o novo símbolo de obediência ao Kremlin. Os cafés cheios de intelectuais seriam substituídos por agentes da Stasi, da KGB e por delatores silenciosos. As sinfonias de Strauss seriam tocadas em salas vigiadas, e cada nota teria um tom de medo. A neutralidade deixaria de ser uma ponte e se tornaria uma fronteira. Para o Ocidente, seria uma catástrofe. A OTAN, cercada de incerteza, veria o mapa europeu perder o equilíbrio estratégico. Com a Áustria no bloco oriental, a Itália e a Alemanha ocidental ficariam expostas, vulneráveis a uma expansão comunista sem precedentes. Os austríacos, que haviam sonhado com liberdade, acordariam em um pesadelo político. E nas sombras de Viena, começaria uma luta silenciosa, não apenas entre espiões, mas entre consciências. Quantas pessoas estariam dispostas a trair seus ideais por segurança? Quantas sacrificariam sua voz em nome da estabilidade? Quantas desapareceriam apenas por pensar diferente? As respostas ainda ecoam nas paredes imaginárias de um país que nunca foi comunista, mas poderia ter sido. E é aqui que começa a nossa história. Uma Áustria vermelha, enjaulada entre montanhas e segredos. Um povo dividido entre o medo e o dever. E um mundo prestes a girar em direção ao abismo. Mas ninguém podia imaginar o que viria a seguir.
a aliança que nunca deveria existir. Moscou, uma sala silenciosa, coberta de fumaça e promessas quebradas. O chanceler austríaco Julius Raab segura a caneta com as mãos trêmulas. Diante dele, Nikita Khrushchev sorri. Não o sorriso de um aliado, mas o de um caçador que acaba de prender sua presa. Naquele momento, o destino da Áustria muda para sempre. O documento não traz o título Tratado do Estado Austríaco, mas sim Acordo de Amizade e Cooperação Socialista. Os jornais soviéticos o celebram como uma vitória da liberdade sobre o imperialismo ocidental. Mas nas ruas de Viena, reina o silêncio. As pessoas não entendem o que aconteceu. Os rádios transmitem mensagens confusas sobre solidariedade, proteção e renascimento. Mas nos olhos do povo há algo mais profundo: medo. Um medo ancestral, o mesmo que os avós sentiram quando as tropas nazistas marcharam pela Ringstrasse. Viena, que sonhava em ser uma ponte entre dois mundos, agora se torna uma muralha. Os tanques soviéticos não deixam o território. Eles permanecem para garantir a segurança da revolução. E o Danúbio, que antes separava bairros, passa a dividir ideologias. O novo governo proclama o Estado Popular da Áustria. O hino muda. A bandeira ganha um toque vermelho. E nas escolas, crianças repetem frases sobre paz socialista, sem saber que nunca mais conhecerão a neutralidade. Mas isso era só o começo. A nova cortina de ferro. O Ocidente reage com choque. Washington declara a decisão austríaca um golpe geopolítico sem precedentes. Londres exige sanções. E a OTAN, assustada, começa a reforçar as fronteiras italianas e bávaras. Enquanto isso, Moscou celebra. Khrushchev descreve a Áustria como o coração vermelho da Europa. Um novo posto avançado do socialismo entre os Alpes. Os primeiros meses são marcados por promessas. A União Soviética envia engenheiros, médicos, professores e toneladas de propaganda. Mas logo as promessas viram vigilância. Agentes da KGB se infiltram no governo. A liberdade de imprensa é dissolvida. E artistas, poetas e intelectuais, os mesmos que mudaram a alma vienense, desaparecem sem deixar rastros. Os cafés onde Freud debatia sobre o inconsciente se transformam em centros de doutrinação política. A música clássica, antissinônimo de orgulho nacional, é reescrita com letras de exaltação ao regime. A cultura austríaca é silenciada, uma nota por vez, mas o povo resiste em silêncio. Em porões escondidos, manuscritos são copiados à mão. Poetas sussurram versos proibidos, e cada palavra se torna um ato de rebelião. A Áustria Vermelha não apenas muda o mapa da Europa, muda também a alma da Europa. E as consequências disso começam a se espalhar como uma rachadura invisível. A reação em cadeia. Com a Áustria no Pacto de Varsóvia, o equilíbrio militar europeu entra em colapso. O exército soviético agora tem acesso direto à fronteira italiana e aos Alpes, uma posição estratégica sem precedentes. As bases americanas na Alemanha Ocidental entram em estado de alerta máximo. Relatórios da CIA descrevem uma Europa à beira da ruptura. O Vaticano expressa preocupação com o avanço do ateísmo comunista dentro do coração católico do continente. E em Paris e Bonn, cresce o medo de uma invasão. Mas há algo mais sutil, algo psicológico. A Europa perde noção de segurança. A Áustria sempre foi um símbolo de paz. Agora, ela é o lembrete de que nenhum país está realmente a salvo. As fronteiras se enchem de soldados, os céus de aviões. E o Danúbio, outrora um rio de comércio e turismo, torna-se uma rota de fuga para desertores e espiões. Enquanto isso, dentro da Áustria, a repressão aumenta. Cada bairro tem um informante, cada rádio tem uma escuta, e cada palavra dita em voz alta pode ser a última. Mas em meio a esse medo, algo começa a crescer, algo perigoso, algo invisível, uma semente de resistência, o sussurro da rebelião. Nas margens escuras do Danúbio, um grupo de jovens se reúne em segredo. São estudantes, músicos, soldados desertores. Eles não acreditam nas promessas soviéticas. Chamam-se Die Freien, os livres. Durante meses, eles planejam sabotagens, falsificam documentos e contrabandeiam mensagens para o Ocidente. Suas vozes são fracas, mas persistentes.
E enquanto os tanques soviéticos patrulham as praças, os livres pintam mensagens secretas nas paredes de Viena. A liberdade dorme, mas ainda respira. O regime responde com brutalidade. Prisões em massa, execuções públicas, uma rede de espionagem interna mais densa do que nunca. Mas a repressão apenas alimenta o fogo. Em 1956, quando estoura a revolta húngara, os austríacos observam com o coração apertado. Sabem que se rebelarem, o mesmo destino os espera. Mas também sabem que, se ficarem calados, sua alma será apagada. E então, uma noite, algo acontece. Uma faísca, um gesto simples, um ato de coragem que mudará tudo. Mas isso é o que veremos na próxima parte. A faísca no silêncio. Viena, inverno de 1956. A neve cobre os telhados e as estátuas parecem chorar em silêncio. A rádio estatal repete, sem emoção, as palavras de Moscou. A revolta húngara foi esmagada. A ordem socialista prevaleceu. Mas nas sombras da capital austríaca, o eco é outro. Nas tavernas apagadas, nas igrejas abandonadas, nos porões onde o frio corta a respiração, o sussurro da revolta começa a se espalhar. A brutalidade soviética em Budapeste havia acendido algo nos corações austríacos. Um sentimento que nem o medo, nem a propaganda poderiam calar. Vergonha. Vergonha por assistir à liberdade morrer logo além da fronteira. Vergonha por se calar enquanto a alma da Europa era enterrada sob tanques. E é aí que os livres decidem agir. O plano dos livres. O grupo, agora com dezenas de membros, elabora um plano audacioso. Invadir uma estação de rádio em Viena e transmitir uma mensagem de libertação ao povo austríaco. A líder do movimento, Anna Weiss, filha de um maestro desaparecido nos expurgos de 1955, sabe o risco que corre, mas ela não recua. Se morrermos, diz ela, que seja com a voz liberta. Na noite de 22 de dezembro, o grupo se infiltra no centro de comunicações da capital. As ruas estão cobertas de neve e o som das patrulhas soviéticas ecoa como martelos no coração. Por 47 segundos, apenas 47 segundos, eles conseguem tomar o controle da rádio. E então, uma voz tremendo, mas firme, atravessa o país. Aqui fala a Áustria livre. Não há da tirania, mas há da alma. Lembrem-se de quem somos. Lembrem-se do que fomos. O Danúbio não é russo, é nosso. A liberdade dorme, mas ainda respira. A transmissão é cortada, mas o estrago está feito. O estupim. Em poucas horas, panfletos aparecem em Linz, Graz, Innsbruck. As palavras de Anna ecoam pelos corredores das fábricas, pelos becos e pelas universidades. Soldados austríacos do Exército Popular começam a desertar. Os soviéticos, alarmados, enviam reforços. Tanques atravessam o Danúbio, helicópteros sobrevoam Viena, e as sirenes se tornam o novo som da cidade. O governo local, sob ordem diretas de Moscou, decreta a lei marcial. Mas é tarde demais. Nos bairros operários, multidões se erguem com paus, pedras e o que restou de coragem. Mulheres costuram bandeiras improvisadas, retirando o símbolo socialista e deixando apenas o vermelho e branco da antiga Áustria. As ruas viram labirintos de fumaça e gritos. O cheiro de pólvora mistura-se ao da neve derretida. E Viena, outrora cidade dos valses, dança novamente, mas agora a música é o som da revolução, o peso do desespero. A resistência dura dias. Os soviéticos não hesitam. Bombardeiam bairros inteiros. Queimam bibliotecas. Arrastam civis para execuções públicas. Anna Weiss é capturada ao tentar atravessar o Danúbio. Dizem que, mesmo diante do pelotão, manteve os olhos abertos, desafiando o comandante que lia sua sentença. Vocês podem me matar, teria dito, mas não podem matar o que o povo já viu. Seu corpo nunca foi encontrado, mas seu nome tornou-se lenda. E é nessa mistura de sangue e esperança que nasce o levantamento do Danúbio, um movimento que transformaria a Áustria comunista no epicentro de uma crise mundial. O mundo observa em choque. Jornais em Paris e Nova York falam de massacres em Viena. O Papa faz um pronunciamento pedindo piedade para a Áustria. E nas fronteiras italianas, soldados americanos se preparam.
sem saber se aquela noite marcará o início da Terceira Guerra Mundial. A tempestade antes do abismo. Dentro dos salões do Kremlin, Khrushchev enfrenta um dilema: reprimir com força total ou arriscar um confronto direto com a OTAN. A Áustria é pequena, mas sua posição é vital. Um erro ali e a Guerra Fria deixaria de ser fria. Enquanto isso, em Viena, os últimos rebeldes resistem. Em túneis, nos metros, nas ruínas de igrejas, eles continuam transmitindo mensagens codificadas. Uma delas chega ao Ocidente, e com ela, uma súplica. A Áustria luta sozinha, mas não por si mesma. Luta pela Europa que esqueceu de sonhar. Essas palavras percorrem rádios clandestinos na Itália e na Alemanha Ocidental. A pressão pública cresce. Políticos exigem intervenção. Mas qualquer movimento em falso pode significar o fim do mundo. O Danúbio, agora vermelho de sangue, divide não apenas um país, mas a própria humanidade. A liberdade e o medo se encaram pela primeira vez, sem máscaras. E então, algo inesperado acontece. Um avião americano cruza o espaço aéreo austríaco. Por acidente ou por ordem direta, as sirenes disparam. Os radares soviéticos entram em alerta. E o mundo inteiro prende a respiração. Mas ninguém podia imaginar que aquele pequeno avião mudaria o destino da Europa para sempre. O voo que nunca deveria existir. Viena, 2 de janeiro de 1957. O céu está coberto por nuvens densas, o tipo de cinza que não anuncia apenas neve, mas presságios. Às 7h42, um avião americano modelo C-47 cruza a fronteira italiana em direção ao espaço aéreo austríaco. Oficialmente, era um erro de navegação, mas na Guerra Fria, nada é oficial. Os radares soviéticos detectam o intruso imediatamente. Alarmes disparam em bases militares e o comando de Moscou é alertado. Identificar e interceptar. Essa é a ordem. Minutos depois, 2 caças MiG austríacos, pilotados por soviéticos, decolam de Graz. Eles se aproximam rapidamente. A tensão é palpável. Dentro da cabine americana, o piloto tenta contatar o controle aéreo ocidental, mas o rádio chia. Ruídos. Interferência. Depois, silêncio. A 07H-56. 3 disparos cortam o céu. O C-47 cai em uma floresta próxima de St. Pölten. Nenhum sobrevivente. Entre os destroços, as forças soviéticas encontram algo inesperado. Câmeras, mapas e documentos marcados com selos da CIA. A descoberta é o estupim. O governo do Estado Popular da Áustria acusa os Estados Unidos de espionagem. Moscou declara que o imperialismo ocidental invadiu o território do socialismo europeu. E Washington responde com uma ameaça velada. Qualquer agressão à Europa Ocidental será considerada um ataque direto aos Estados Unidos. O relógio da história começa a contar ao contrário. O mundo em suspense. Durante 72 horas, o planeta para. As bolsas fecham. Os aviões são suspensos. O Vaticano emite um comunicado de urgência pedindo orações pela preservação da humanidade. Os jornais do Ocidente falam em crise do Danúbio. Os soviéticos chamam de a segunda ofensiva imperialista. E nas fronteiras austríacas, tropas de ambos os lados começam a se posicionar. De um lado, tanques soviéticos descem das montanhas do Tirol. Do outro, batalhões da OTAN se concentram na fronteira italiana. O espaço entre eles, apenas 35 quilômetros. Um sopro, um erro, e o mundo mergulharia no inferno. Em Viena, o ar cheira a medo. Famílias se escondem em porões. As rádios são cortadas. A propaganda soviética fala em defender a revolução custe o que custar. Mas o povo não acredita mais. A cada hora, mais e mais desertores fogem em direção ao oeste, atravessando o gelo, o Danúbio, as florestas. Muitos não chegam, mas aqueles que chegam levam uma única mensagem. A Áustria está de joelhos. O dilema dos titãs. Em Washington, o presidente Eisenhower se reúne com seu conselho de segurança. Os generais pedem uma resposta imediata, um bloqueio aéreo, talvez um ataque de advertência. Mas Eisenhower hesita. Ele sabe que o movimento em falso significaria o fim. Do outro lado, no Kremlin, Khrushchev enfrenta a mesma dúvida.
punir a Áustria rebelde e desafiar o Ocidente, ou recuar e admitir fraqueza. A honra, o medo e o orgulho se misturam. O equilíbrio da Guerra Fria está por um fio. Entre essas duas potências, a Áustria se torna o palco da tragédia. Um país pequeno, esmagado entre gigantes que nunca olharam para o sofrimento de quem estava no meio. E, ainda assim, nas ruínas de Viena, alguns ainda lutam. Vozes na escuridão. Os livres, agora reduzidos a poucos sobreviventes, descobrem o que havia nos documentos do avião abatido. E o que eles encontram muda tudo. Os papéis revelam que o C-47 não era um avião espião. Era uma missão humanitária secreta, enviada para evacuar civis e transmitir provas das atrocidades soviéticas ao Ocidente. O avião não carregava armas, carregava esperança. A revelação se espalha entre os rebeldes como um veneno silencioso. Tudo foi um erro mortal. O disparo dos caças, a retaliação, a ameaça nuclear, tudo baseado em uma mentira. Anna Weiss, mesmo morta, se torna símbolo dessa verdade. Eles mentem e o mundo acredita. Os rebeldes decidem agir novamente, uma última tentativa de expor o segredo. A missão é suicida: invadir a embaixada soviética em Viena e transmitir a verdade para fora do país. Eles chamam a operação de A Última Mensagem do Danúbio. O dia em que o mundo parou. Na noite de 5 de janeiro, enquanto tanques cercam Viena e o mundo segura a respiração, os livres atacam. São apenas 11, mal armados, mas determinados a impedir o fim do mundo. Invadem a embaixada, lutam com guardas e conseguem acessar a antena de transmissão. Um deles, ferido, segura o microfone. Sua voz, fraca, percorre as ondas de rádio. O avião americano não era uma ameaça. Era ajuda. A guerra que estão prestes a travar é baseada em uma mentira. Escutem-nos, antes que seja tarde. A transmissão dura 90 segundos, mas é o suficiente. Em Washington e Moscou, analistas interceptam a mensagem. O caos começa a dar lugar à dúvida. Por um instante, o mundo hesita. Khrushchev interrompe uma reunião, ordenando: verifiquem a gravação. Eisenhower pede: suspendam o alerta nuclear. O planeta respira. Mas por quanto tempo? Às 4h12 da madrugada, uma explosão sacode Viena. A embaixada soviética é destruída. Ninguém sabe quem detonou. Os soviéticos culpam os rebeldes. Os rebeldes dizem que foi Moscou tentando apagar provas. De repente, o mundo volta à beira do abismo. Linhas telefônicas queimam entre Washington e Moscou. Ordens de evacuação são dadas na Itália, Alemanha e Tchecoslováquia. E os primeiros submarinos nucleares se posicionam. Um único comando, um único erro, e a Europa inteira desaparecerá em minutos. Mas enquanto líderes decidem o destino da humanidade, algo acontece nas sombras. Algo que ninguém esperava. O nome dele é Victor Hahn. E ele carrega a última chance de evitar o fim do mundo. O último soldado. Victor Hahn não era um herói. Era apenas um homem cansado. Capitão do Exército Popular Austríaco, formado em engenharia, leal ao regime, até o dia em que viu o corpo de uma criança coberto de neve no bombardeio de Viena. Desde então, ele não dormia. As ordens que recebia de Moscou soavam cada vez mais vazias. Proteger a revolução. Mas o que ele via era apenas destruição. Quando o avião americano caiu, Victor estava em Graz. Foi um dos primeiros a ler os relatórios originais, os verdadeiros. Sabia que a história oficial era mentira. Sabia que o avião trazia provas humanitárias. E sabia que, por causa disso, milhões poderiam morrer. Mas em regimes onde a verdade é uma ameaça, saber é uma sentença. Então ele ficou em silêncio. Até agora, o peso da consciência. Após a explosão da embaixada soviética, o caos domina Viena. O governo comunista se desintegra. As tropas soviéticas se mobilizam. E o Comando Central recebe ordens diretas de Moscou. Preparem o protocolo K-27. Hahn conhece esse nome. O protocolo é uma medida de contingência. A instalação de ogivas nucleares táticas nos Alpes, apontadas para o norte da Itália e o sul da Alemanha. Um plano de destruição mútua, disfarçado de defesa. E naquele momento, Victor percebe.
Se ele não fizer nada, a Europa acabará. Ele toma uma decisão impossível: trair o regime, roubar os códigos de ativação e impedir que as ogivas sejam armadas. Mas o problema é maior. Os códigos não estão apenas com ele. Metade deles está armazenada em uma base soviética controlada por oficiais russos que jamais estariam em cumprir ordens. E o tempo corre. 5 horas antes da ativação. A travessia dos Alpes. Victor rouba um jipe militar e parte em direção à base de Zeltweg, nos Alpes Centrais. A estrada está coberta de gelo e fumaça. Corpos, tanques queimados, ruínas. A paisagem parece o fim do mundo. Enquanto dirige, ele ouve transmissões confusas no rádio. Estados Unidos em alerta máximo. Moscou prepara a resposta total. Possível ataque nas próximas horas. Cada palavra é uma contagem regressiva. Ele sabe que, se for pego, será executado como traidor. Mas algo dentro dele, algo humano, já superou o medo. A lembrança da menina morta na neve ainda o persegue. E essa imagem se torna sua bússola moral. Ao chegar à base, ele se infiltra com um uniforme falso e entra na sala de comando. Lá, encontra o major soviético Yuri Mikhailov, velho amigo de guerra. Yuri o reconhece, sabe o que Victor está fazendo e, em silêncio, tranca a porta. Você enlouqueceu. Victor está disposto a morrer por um mundo que nunca vai mudar. Han responde sem hesitar: prefiro morrer com consciência do que viver com culpa. O confronto é inevitável. Os dois homens lutam em meio às sirenes e à fumaça. Uma luta entre dois soldados que um dia acreditaram no mesmo ideal e agora se enfrentam por causa dele. No fim, Yuri cai. Mas antes de morrer, ele murmura: não é Moscou que vai destruir o mundo, Victor. É o medo. E então silêncio. O tipo de silêncio que precede o som de um coração se partindo. Com o sangue escorrendo pelo chão, Victor acessa o painel principal. Consegue interromper o protocolo e inutilizar os códigos de ativação. Mas há um problema. O sistema exige confirmação em 2 pontos diferentes, Viena e Moscou. Se apenas um lado cancelar, o outro ainda pode lançar. Ele precisa enviar a prova, os dados, o que descobriu sobre o avião americano e a farsa do governo. Precisa mostrar ao mundo a verdade antes que a retaliação comece. Mas a única antena funcional está em uma torre de comunicação, localizada na zona de guerra em Viena. Victor pega um caminhão e segue de volta. A cada quilômetro, o som de explosões se aproximam. O céu está coberto por caças. Os civis correm pelas ruas com o que resta de esperança nas mãos. E ele, sozinho, atravessa as ruínas da capital, o último homem tentando salvar um continente inteiro. Ao chegar à torre, encontra um pequeno grupo de sobreviventes dos livres. Eles o reconhecem, o traidor, o soldado do regime. Mas quando Victor mostra os documentos, o tom muda. Ali está a prova, o avião, a mentira, o plano nuclear. Ana Weiss tinha razão. A verdade ainda respira. Com a ajuda dos rebeldes, Victor sobe até o topo da torre. As antenas estão danificadas, mas ainda há sinal suficiente para transmitir. Ele insere os dados e grava uma mensagem de voz. Aqui é Victor Han, capitão do Exército Popular da Áustria. O protocolo nuclear é uma farsa. O avião americano não era uma ameaça. Moscou e Washington estão prestes a destruir o mundo por um erro. Se alguém estiver ouvindo, interrompa o lançamento. Enquanto fala, sirenes começam a tocar. Os soviéticos localizaram a transmissão. Tropas se aproximam. Os livres tentam resistir, mas são poucos. Victor segura o microfone. Sua voz, calma, atravessa o barulho da guerra. Não lutem por ideologias. Lutem para que ainda haja amanhã. A transmissão se completa. Os dados são enviados para o Ocidente. E no exato instante em que o sinal é confirmado, um tiro atravessa o peito de Victor Han. Ele cai, mas sorri, porque sabe que, por um instante, ele salvou o mundo. Mas enquanto seu corpo repousa entre os destroços, algo muito maior acontece. A mensagem chega a Washington e, segundos depois, ao Kremlin. 2 líderes, 2 consciências e uma decisão que mudará o destino da humanidade. Mas ninguém podia imaginar o que aconteceria depois.
Durante 43 minutos, o mundo ficou suspenso, sem respiração, sem som, apenas a tensão invisível de duas potências com o dedo no mesmo botão. Nos bunkers subterrâneos de Washington e Moscou, alarmes ecoavam como corações acelerados. Generais gritavam, ministros suavam, e satélites registravam cada sinal de rádio vindo da Europa. No meio desse caos, a mensagem de Victor Hahn se espalhava, primeiro interceptada pela NSA, depois retransmitida pela BBC, em seguida pela Rádio Livre de Berlim. A voz rouca do capitão se tornou uma chama em meio à escuridão. Em poucos minutos, multidões começaram a sair às ruas, não para lutar, mas para gritar. Parem! Não atirem! Já basta! Era o primeiro grito de humanidade em um continente devastado. E então, o inesperado aconteceu. A ligação. No Kremlin, o Marechal Sergei Volkov, chefe do Estado-Maior soviético, observa a tela onde aparece o rosto do presidente americano. Duas figuras envelhecidas pela paranoia. Homens que viveram décadas prontos para destruir o inimigo e agora se encaram em silêncio. Nenhum protocolo previa aquilo. Nenhuma doutrina ensinava o que fazer quando o inimigo mostrava compaixão. Volkov respira fundo e diz: vocês receberam a mensagem também, não foi? O americano apenas assente. Recebemos e também perdemos o controle por um instante. Silêncio. Por um momento, o peso de toda a Guerra Fria se concentra em um só olhar. Dois homens percebem que não há vitória no fim de uma bomba. Apenas vazio. E então, sem discursos, sem aplausos, apenas com uma respiração cansada, ambos ordenam cancelar lançamento. Código Alpha Zero. O dia em que o mundo não acabou. Enquanto o sol nascia sobre as ruínas de Viena, a notícia se espalhava. A guerra havia parado. Nenhum míssil foi lançado. Nenhum ataque aconteceu. Os rádios do mundo inteiro repetiam a mesma frase. Um homem evitou o fim. Mas ninguém sabia o nome dele. A mensagem de Victor havia sido cortada nos últimos segundos, antes que ele dissesse quem era. Tudo o que restou foi a gravação de sua voz, com a última frase ainda ecoando. Lutem para que ainda haja amanhã. O capitão Hahn morreu anônimo, sepultado entre destroços e silêncio. Mas sua mensagem acendeu algo que nem bombas podiam destruir: a memória. Anna Weiss. Semanas depois, as tropas estrangeiras se retiraram da Áustria. Os livres reorganizaram o que restava do país. E Anna Weiss, jornalista e sobrevivente da resistência, caminhava pelas ruínas de Viena, buscando qualquer sinal de Victor. Encontrou apenas o gravador, meio queimado, entre blocos de concreto. Dentro dele, o som de uma voz cansada, repetindo a mesma frase, quase como um sussurro. Se algum dia alguém ouvir isso, lembre-se que a verdade não pertence a impérios. Anna transcreveu aquelas palavras, publicou-as em um jornal clandestino e, sem saber, deu origem ao movimento que décadas depois seria chamado de o Manifesto do Amanhã. O tratado que proibiu o uso de armas nucleares na Europa unificada. O legado. Anos se passaram. As fronteiras mudaram. Os velhos símbolos foram apagados. Mas em uma pequena praça de Viena, ergueu-se uma estátua simples. Um homem sem rosto, de uniforme antigo, olhando para o horizonte. Na base, uma inscrição curta: ao desconhecido que salvou a manhã. Ninguém sabe quem colocava flores ali todos os dias 12 de novembro. Alguns dizem que era Ana. Outros acreditam que eram veteranos dos livres. Mas a verdade é que, com o tempo, não importava mais. Porque Victor Hahn já não era um nome. Era uma ideia. A lembrança de que o bem, às vezes, vem em silêncio. O último diálogo. Certa vez, em uma entrevista décadas depois, Anna Weiss foi perguntada por um jovem repórter: você acredita que um único homem pode realmente mudar o curso da história? Ela sorriu, com um olhar distante. Não, um homem sozinho não muda o mundo, mas ele pode acender a chama que faz os outros enxergarem que precisa ser mudado. E você acha que Victor sabia disso? Ela respirou fundo, olhando para o céu nublado. Acho que sim, mas acho também que, no fundo, ele só queria dormir em paz. O amanhecer. O tempo passou, mas a história ficou. Toda vez que o mundo se aproxima de um novo conflito,
Os estudiosos voltam àquele dia, o dia em que a guerra não aconteceu. Alguns o chamam de coincidência, outros de milagre, mas para quem conheceu Victor Hahn, foi apenas humanidade, resistindo ao absurdo. E nas palavras finais de Anna Weiss, gravadas muitos anos depois, está o verdadeiro encerramento dessa história. O amanhã não é construído por quem tem poder, mas por quem, mesmo com medo, escolhe fazer o que é certo. A câmera sobe lentamente, mostrando as ruínas de Viena reconstruídas. Crianças brincam sob o sol. O vento sopra bandeiras novas, sem ideologias, apenas cores. O som final é o mesmo que abriu toda a história. O silêncio, mas agora é um silêncio de paz. E na tela escura, antes dos créditos, surge apenas uma frase, baseado em um amanhã que quase nunca existiu. E se esse amanhã tivesse realmente acontecido, quantas guerras poderiam ter sido evitadas? Quantos Victors, quantas Anas o mundo esqueceu? Se você acredita que a história guarda segredos e que cada se esconde um reflexo do que poderíamos ter sido, então inscreva-se agora, porque aqui cada vídeo é mais do que uma história. É um eco de mundos que quase existiram. Bem-vindo ao IC História, onde o impossível ganha voz.